Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. É só acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Depois é só aplicar a sua chave quando estiver instalando o seu Windows, ou até mesmo já com o sistema instalado, e pronto, agora você já tem o Windows 100% original. Você também encontra jogos de PC na GVG Mall, jogos da Uplay, Steam, Origin e cartões pré-pagos da PSN e Xbox. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. Hoje a gente vai bater um papo sobre o que pode e o que não pode queimar o seu PC na hora de manusear ele, na hora de fazer a sua montagem. E eu vou ser bem honesto que eu tô fazendo esse vídeo por conta de uma conversaiada fiada que deu nos vídeos mais recentes meu aqui. Não tô fazendo esse vídeo pra brigar com ninguém nem coisa do tipo, mas sim pra explicar algumas coisas que a gente tem algumas paranoias ainda, tem muito isso na internet, que causa muita paranoia na galera na hora de comprar as próprias peças do PC e montar. Não é um bicho de 7 cabeças montar um PC. Acho que o maior medo de uma pessoa que monta o computador hoje, que não tem muita experiência, é queimar as peças. Isso porque já é um senso comum, já é algo que sempre se fala no ramo da informática. Se você, por exemplo, colocar a mãozão numa placa-mãe, uma placa de vídeo sem proteção, você pode queimar o computador com a energia da sua própria mão, que seria a eletricidade estática. Eu vou falar para você que eu já ouvi os relatos de alguém que falou isso, mas eu nunca conheci alguém que queimou mesmo de fato as peças por conta de energia estática e ficou comprovado isso. E eu, particularmente, mexendo nas minhas peças, eu nunca queimei uma peça por conta de eletricidade estática. Só para você ter ideia, um vídeo meu que deu muita conversa foi de uma live que eu montei um water cooler e eu peguei as ferramentas que eu tinha aqui, muitas delas estavam oxidadas, como por exemplo alicate, faca de cozinha, e meti o braço no computador, montei do jeito que dava para montar com o que eu tinha. Algumas pessoas vieram reclamar comigo, né? Por que eu não estava usando pulseirinha anti-estática? Algumas pessoas começaram a reclamar do meu alicate, né? Se você olhar aqui no vídeo, ó, tô usando um alicate aqui oxidado. Mas, gente, o fato de eu não usar uma pulseirinha, o fato de eu ter usado um alicate oxidado não me faz um mau profissional. Isso daí é um pouco de baboseira, gente. Vamos ser honestos. Eu vou mostrar pra vocês por quê, tá? Vou explicar pra vocês por quê. Beleza, né? Mas pra gente começar a comprovar isso, você precisa saber exatamente o que é essa tal dessa energia estática que eu tô falando. Basicamente, a energia estática é uma energia que pode se acumular em objetos ou até mesmo no nosso próprio corpo. É diferente da energia que vem na tomada, né, que dá um choque na gente, a gente pode ficar preso nela e até morrer com ela, mas ainda assim é energia. E como que essa energia é gerada? Principalmente entre o atrito, ó, entre dois corpos. Corpos que eu tô falando aqui são dois objetos. Então, por exemplo, se eu esfregar uma mão na outra, eu estou gerando mais energia estática, eu estou gerando um acúmulo de energia nas minhas mãos. Muito louco isso, né? Só para deixar bem claro, eu não estou descartando que essa energia que a gente acumula, ela não pode queimar um componente do computador. Só que eu estou deixando bem claro que isso é algo muito raro de acontecer. Para isso acontecer, a gente precisaria de duas coisas. Primeiro, um acúmulo de energia o suficiente para queimar um determinado circuito, ou seja, uma energia que seria mais forte do que aquele componente precisaria para funcionar, né? Por exemplo, um capacitor, ou mais energia do que um resistor suportaria para queimar aquela parte do circuito. Então, só para a gente analisar esses dois fatores, já dificulta bem da gente queimar um componente, né? Então, a gente teria basicamente que encostar num componente eletrônico do computador com a mão carregado de eletricidade estática e aquele componente não resistir à quantidade de energia que estava acumulada na nossa mão. Se você tomar um mínimo de cuidado, já é bem difícil de acontecer. E qual seria esse cuidado? Não pôr a mão nas soldas dos componentes. Só isso, mas mesmo assim, se ainda acontecer, a chance de queimar ainda vai ser baixa. Mas calma que eu ainda não terminei de falar sobre isso. Eu quero que você entenda melhor como que ela funciona. Então vou mostrar aqui para você um exemplo aqui no YouTube de eletricidade estática funcionando. Eu não sei como chama esse cientista, mas esse vídeo exemplifica muito bem. Ele vai esfregar duas chapas de metal uma na outra e ali o moço tem um aparelhinho que mede a quantidade de eletricidade estática gerada. Então olha só, ele vai começar a esfregar e o medidor começa a subir, porque os corpos ali, no caso a chapa de metal, está acumulando eletricidade estática. Olha só, na hora que ele deu o maior atrito, subiu ali. E para mostrar o poder da eletricidade estática, olha o que ele faz. Ele vai acender um fogareiro com
a mesma eletricidade do atrito entre os dois objetos. Você vê esse vídeo e você fica pensando assim, puta merda, né? Vou botar fogo no meu PC. Mas calma com essa questão, porque tem objetos que acumulam mais energia estática do que outros. Via de exemplo, se eu pegar minha camisa e esfregar, né, ou passar a mão aqui ó, no meu cabelo, eu vou gerar mais energia estática do que se eu passar a mão numa borracha. Ou talvez se eu encostar a mão na parede, né? Vou explicar para vocês o que acontece quando a gente encosta a mão na parede. É bom fazer isso antes de montar um PC, tá? Mó legal isso aí. Também se estiver mexendo com componente eletrônico, se estiver descalço, pode ser tão eficiente quanto você usar aquelas pulseirinhas lá de proteção, que realmente é um negócio que às vezes a pessoa deixa de montar o PC porque não tem uma daquela, né? Nesse mesmo vídeo aqui a gente consegue ver também a quantidade de energia que é gerada. Só de você tirar uma blusa de nylon, sei lá, alguma coisa assim, olha só a quantidade de volts em eletricidade estática que dá para gerar só fazendo isso. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado com a eletricidade estática é com o plástico. Você vai ver, ele vai esfregar o plástico aqui no peito e ó, acender o fogareiro com o dedinho por conta do plástico. O plástico ele acumula muita eletricidade estática. Por isso que quando você compra uma peça de computador, ela vem com plástico especial. Ó. Isso daqui é um plástico anti-estático. Posso esfregar a mão nele que ele não gruda eletricidade estática nele. Ele não vai gerar energia estática aqui com a minha mão, entendeu? Além do plástico anti-estático que já vem com os objetos eletrônicos que normalmente a gente compra, as peças de PC, é muito fácil a gente descarregar essa eletricidade estática que a gente acumula. Basta a gente entrar em contato com algo que conduz muita eletricidade, por exemplo, uma barra de aço, ou a parede, ou até, por exemplo, tenho medo ainda disso. O que você faz? Você pode montar o seu computador descalço. Óbvio, com tudo fora da tomada. Na hora que for ligar, você calça ali seu sapato, seu chinelo. Mas por que descalço? Porque você não vai acumular eletricidade estática estando descalço. Supondo que dê um atrito ali entre algo, esse atrito ele vai passar pelo seu corpo e vai para o solo ou para outro lugar. Então, assim, muito difícil mesmo de queimar um negócio com eletricidade estática. E digo mais, hein, eu trabalhei em linha de produção e alguns produtos, né, eletrônicos que chegavam na linha de produção que eu trabalhava, eles vinham com plástico antiestático, mas não era nem por conta, né, de quem ia manusear, nem nada. É porque às vezes na fábrica tem muita eletricidade estática, muita coisa de plástico que roça uma na outra. Então tem muito objeto eletrônico que é bem tranquilo mesmo, com coisa muito difícil de queimar com a mão, que às vezes chega com um plastiquinho antiestático, justamente por conta da linha de produção dele, para evitar problemas durante a produção ali na hora que for colocar na caixa e coisas do tipo. Um outro detalhe, olha o tanto que esse cara esfregou o corpo dele no plástico para poder gerar uma energia estática ali a ponto de causar uma reação química. Você sabendo como a energia estática funciona, você praticamente elimina o risco de você queimar alguma coisa mexendo no seu PC. Eu tenho certeza que depois que você viu esse vídeo, se você for montar um computador, nunca tendo montado antes, você já vai ter cuidado com isso e vai quase eliminar o risco de você ter algum problema aí com a montagem e sem ficar com tanto medo, que você agora vai entender como funciona. Então, galera, quando você chegar aqui no meu canal e ver eu pegar uma placa de vídeo, um negócio assim, ó, com tranquilidade, saiba que é por causa disso, porque no mínimo aqui que eu fiz, ó, botei a mão na paredinha com o pé descalço, comecei meu vídeo e tá tranquilo, sem amolação. Mas ainda assim eu recomendo que evite encostar em contatos assim de solda de componente eletrônico, não só por conta da eletricidade estática. Isso porque a mão da gente tem suor. Quando você encosta num componente eletrônico, pode ser que fique o resíduo, o suor da sua mão aqui no componente. E não necessariamente isso vai causar um defeito nem nada. Mas isso acaba ajudando a gerar uma umidade no local ou uma oxidação a longo prazo. Então pode literalmente enferrujar a solda do seu componente eletrônico. Então realmente não é bom colocar a mão nos contatos, é bom evitar mesmo. E um outro cuidado que é bom ter na hora de você mexer com o seu PC é com o gabinete, porque o gabinete ele é de metal, pelo menos a parte de fora tem uma estrutura de metal. E metal, o material conduz muita eletricidade. E o gabinete não vem com plástico antiestático, né? Se você comprar um. Então, muitas das vezes você, sei lá, tá montando um PC novo, você arranca o gabinete da caixa, ele tá dentro do plástico com isopor,
e papelão, um monte de coisa que ajuda ali a condução de eletricidade, ou melhor, né, ajuda a gerar eletricidade estática. Então é bom depois você tirar o gabinete da caixa, faz o que eu falei, encosta uma barrinha de ferro nele, bota a mão nele, pisa com o pé no chão, né, para energia estática sair do gabinete, para você montar seu PC ali tranquilão. E olha que eu tô falando isso, é uma coisa que eu já muitas vezes esqueci de fazer e nunca deu problema, e eu nem conheço tanta gente que faz esse negócio aí do gabinete, tá? Só os cuidados básicos mesmo de não encostar nos conectores ali. Eu hoje, quando tô montando um PC, fico mais preocupado em encostar aqui nas soldas em relação ao medo de desfazer a solda do componente, né? Raspar aqui e, sei lá, quebrar uma solda, um negócio assim, do que queimar com eletricidade estática. Gente, eu sei que eu poderia ter pego e feito um vídeo bem mais científico, bem mais explicativo, por exemplo, analisando o componente eletrônico, o tanto de energia estática que a gente pode gerar na mão e, sei lá, uma área que a gente poderia queimar num componente eletrônico com eletricidade estática, mas o vídeo poderia ficar com um conteúdo muito maçante e ia ficar meio chato de entender também, e ia ser um conteúdo chato de fazer. Eu espero ter passado a mensagem para você com uma certa tranquilidade, tanto que esse vídeo aqui tá num tom de bate-papo. Agradeço de coração você que chegou até aqui e gostou do vídeo. É claro, quanto mais insegurança você tiver na hora de montar seu computador, toda a segurança que você puder ter a mais, não é pouca, né? Então, Fafá, mesmo sabendo disso, eu quero a luvinha, eu quero a pulseirinha, compra e toma todos os cuidados possíveis se você estiver inseguro. Mas eu tô mostrando aqui por que eu faço isso, por que eu monto os PCs sem luvinha, sem negócio, e também mostrando pra você que com pouco recurso você consegue fazer as coisas, você não precisa de ter todo aquele equipamento monstro pra montar o PC, ter todo aquele cuidado, né? Eu sou super profissional. Tem muita coisa que pode ser até um pouco de exagero, né? Você chegou até aqui no vídeo, eu quero saber muito sua opinião sobre o assunto. Muitas das vezes os comentários complementam os vídeos que eu faço. Isso é bom demais, deixa o vídeo bem mais rico. Você também está convidado a se inscrever aqui. Eu vou ficando por aqui. Um abração, até mais, valeu!